Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtro. Eu sou a Fernanda Matos, para quem não me conhece, e essa é a segunda temporada do meu podcast. E hoje, gente, o episódio vai ser um pouco diferente, porque vai ser um episódio solo, então vocês vão me ouvir falar sem parar. Mas vai ser um episódio divertido também, porque eu separei algumas confissões corporativas, tá? Que vocês me mandaram lá no Instagram ou até no TikTok. Vou deixar aqui o arroba das minhas redes para vocês. E a gente vai debruçar sobre essas confissões corporativas aqui nesse episódio. Então, senta, se prepara para dar risada, pega a pipoca, ou se você estiver no trânsito também, se prepara porque você vai se divertir. Então, vamos lá para a nossa primeira confissão corporativa. Essa daqui é um pouco mais longa. Tem uma história vergonhosa, mas também engraçada para compartilhar. Foi há alguns anos. Comecei a trabalhar em uma empresa de consultoria, como consultora totalmente remota, quando fui contratada pelo sócio e combinamos que 6 meses após a minha contratação, teríamos uma reunião para discutir se a minha função e o meu salário continuariam os mesmos ou se eu seria promovida a sênior. Já gostei, porque assim, comunicação alinhada, né? Já entrou falando que daqui a 6 meses teria avaliação de performance, ok. Era o dia antes da reunião de 6 meses e eu estava nervosa antes. Enviei uma mensagem para o meu namorado dizendo como eu estava nervosa, mas como eu gostava da equipe, etc. E entrei na reunião pontualmente, 2 minutos antes, inclusive. O sócio me enviou uma mensagem dizendo que se atrasaria 5 minutos. Pensando que eu só estava escrevendo no chat com o meu namorado, enviei a seguinte mensagem: o sócio tá atrasado. Puta que pariu, só quero essa maldita promoção. Só quero o aumento de 7% que eu pedi. Gosto da equipe, não preciso de mais nada. No entanto, meu pior pesadelo aconteceu. Enviei a mensagem no chat com o sócio. E levei alguns segundos para perceber. Depois de entrar em pânico, apaguei a mensagem. Mas vi o sinal que ela havia sido vista. Aff, isso é desesperador, não precisa ser nem só no mundo corporativo, mas assim, você manda uma mensagem errada no WhatsApp ou no Teams, qualquer coisa, bate aquele desespero, tela branca. Continuando. Ele viu e começou a digitar. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram 3 segundos, ele enviou a mensagem. Ele percebeu que eu estava pálida na reunião e disse, cito, oi, a gente está na mesma página. Sei que você gosta da equipe e a oferta é uma promoção com um aumento de 20%. Acho que não preciso perguntar se você aceita ou se você aceita. Ele me pediu para me acalmar e eu admiti que estava nervosa, mas que foi ótimo. Gente, que história maravilhosa. Por quê? Às vezes é tão simples quanto ser honesto. Tipo assim, quando você vai falando com líderes, com pessoas mais sêniores do mundo corporativo, óbvio que eu não vou nunca falar para você mandar um chat errado. Mas veja, essa menina que mandou, ela falou assim: eu quero isso, não quero perder tempo, não tô com tempo aqui para ladainha, querendo ou não, foi o que a mensagem dela falou, usou um palavrão ali no meio, que quem nunca também, mas ela deixou clara a mensagem de que ela queria aquela promoção e ele falou: ótimo, não precisei ficar aqui dando vários feedbacks e, enfim, rasgando seda, direto e reto. Então, às vezes, é tão simples quanto comunicar o que você quer. Gostei. Agora, vamos para algumas outras confissões. Essas daqui, próximas, são um pouco mais curtas. Meu chefe não queria aprovar minha requisição formal de 3 dias de licença de luto sem o obituário da minha tia. Gente, que absurdo! Gente, isso é real? Porque assim, olha, a não ser que você tenha uma enxurrada de funcionários pedindo esse tipo de licença constantemente, é muito bizarro achar que a pessoa vai inventar que matou alguém e vai pedir esses dias de luto. Tipo assim, você vai pedir o obituário? Eu não sei. Eu acho um pouco muita falta de confiança no teu time. Você tem que rever as pessoas que você está contratando, porque se você precisa do documento que o familiar da pessoa morreu, é que nem aquele ditado, matou o tio, matou a tia, matou a avó, tudo bem, mas assim, será que o povo mata mesmo? E pede esses dias de luto? Não sei. Deixa aí nos comentários se você já passou por alguma situação parecida, assim. Eu tive uma grande amiga que perdeu uma pessoa muito importante na vida dela e a própria empresa, de maneira proativa, né, uma multinacional, falou, não, tira 2 semanas e tal. Então, assim, meio absurdo. Ok, vamos para a próxima aqui.
ainda falando de chefe, tá? Saí de licença maternidade e eu estava indo pro elevador junto com o meu chefe quando ele falou boas férias. Por que as pessoas acham que dar à luz a um ser humano é tirar férias? Homens, vocês têm aí 20 dias, né, a depender da empresa, de licença paternidade. E a gente tem, em tese, 6 meses, a também depender da empresa. 4, às vezes você pode emendar com as suas férias e ficar 7 meses. Mas assim, isso é o mínimo. Eu ainda acho pouco, né, tempo de licença maternidade. Mas quando a gente compara com outros países, tipo Estados Unidos, lá não tem esse tempo todo. Então, fica aí na média. Mais países de primeiro mundo, países nórdicos, na verdade, tem mais tempo ou até tem licença paternidades maiores, né? Agora, o chefe virar e falar assim, cara, boas férias. É tipo assim, te vejo já já, curte aí. Curte aí ficar amamentando seu filho, acordando de 3 em 3 horas, trocando fralda cheia de cocô. Boa sorte, boas férias. Bizarro. Mais uma aqui. Estava fazendo um treinamento para 5 estagiários novos que entraram na empresa. Eu sou analista pleno. E a grande maioria deles não estava prestando atenção. Alguns estavam trabalhando em outras coisas e uma menina estava mais engajada. Outro estava olhando para mim, mas claramente pensando em outra coisa também. Só que essa menina estava com muita dificuldade de assimilar uma coisa básica. Até que na terceira vez que ela fez a mesma pergunta e o outro sujeito reforçou, sendo que não estava nem anotando nada, eu virei e soltei sem querer a expressão. Mas fulana, o que tem a ver o cu com as calças? Morri de vergonha depois. Eu também morreria de vergonha depois, mas eu entendo a sua frustração, porque assim, você tá treinando uma galera que precisa daquele treinamento e eles estão pouco interessados. Óbvio, na próxima, tenta não deixar suas emoções ganharem ali de você. Mas, gente, eu entendo assim a raiva dessa analista, porque honestamente eu teria uma reação talvez mais emocionada do que eu gostaria também se eu tivesse nessa situação. Gente, presta atenção, se você é jovem aprendiz, estagiário, anotem as coisas. Assim, não tem pergunta burra? Não tem. Eu discordo, aliás, eu concordo com essa frase que não tem pergunta burra, quando você está no começo. Mas a pergunta se torna burra quando você já fez a mesma pergunta 20 vezes e não é porque você não entendeu, é porque você não prestou atenção, porque você não anotou. Então, um jeito muito básico de se diferenciar hoje em dia é simplesmente anotar, ser diligente, né, com relação às coisas, né, que você se compromete a fazer, as suas entregas e as anotações. E assim, tenta perguntar, de repente, para outras pessoas, não sempre para a mesma. Porque você perguntou, eu fazia assim, eu perguntei uma coisa uma vez, aí eu perguntei a segunda. Cara, eu ainda não entendi, eu tinha vergonha de perguntar a terceira. Primeiro que eu sempre consultava no Google antes, tá? Ou hoje em dia tem o ChatGPT, quando eu comecei a trabalhar não tinha. Mas assim, você pode encontrar várias respostas online, com certeza. Mas, se não é o caso, se é uma coisa da empresa, pergunta para outra pessoa, não para o seu chefe pela terceira vez. Porque às vezes outra pessoa vai saber te ensinar de um outro jeito, né? Ou você vai ouvir de novo e aquilo vai te elucidar de alguma forma. Então, assim, essa é uma dica boa. Vamos para mais uma. Fui até o escritório presencialmente e entrei na sala do meu chefe para entregar a minha carta de demissão verbalmente por cortesia. Quando eu falei, ele ficou me olhando sem expressão. Saí da sala sem jeito e ele se recusou a dizer uma palavra e não respondeu ao meu e-mail depois. Tive que pedir ajuda ao RH porque ele continuou fingindo que eu não tinha pedido demissão. Que absurdo! Ainda não sei ao certo o motivo dessa birra silenciosa, mas ele era diretor, então você nunca esperaria isso dele. Cara, tem gente fanfarrona em qualquer cargo, essa é a verdade. Porque como que assim alguém faz esse ghost no funcionário que pede demissão? Como assim? E outra, por mais que você esteja com raiva ou não esteja esperando, a pessoa já se demitiu. Não adianta você fazer mais nada e, inclusive, seria bom entender o porquê que ela está se demitindo. Se é o salário, né, que não está ajustado com o mercado, se é uma questão da sua gestão, da sua liderança. Agora, vendo essa história, né, possivelmente seja isso. Assim, é muito difícil resolver qualquer coisa, não só no mundo corporativo, mas na vida, com tratamento de silêncio, gente. Comunicação é tudo. Então, vamos ficar ligados, chefes e chefas deste Brasil.
Essa daqui é mais um desabafo barra dúvida, tá? Então, ele mandou assim: me demitiram sem entrevista demissional. Já tô pronto para ligar no compliance para desabafar e fazer textão no LinkedIn. Posso te falar uma coisa? Eu sei que se conselho fosse bom, né? Mas não liga, não faça textão no LinkedIn. Se a empresa já te demitiu sem essa entrevista demissional, provavelmente eles não vão fazer absolutamente nada com essa ligação sua para o compliance, né? Pelo contrário, só vai ficar, ai, aquele chato, aquele birrento. Se você tiver muito afim, pode fazer essa tentativa, mas eu acho uma picuinha que, assim, é melhor você pensar, nossa, foi um livramento, entendeu? Porque eu já saí de uma empresa que não tem uma postura profissional. Gente, é o que eu estava falando da história anterior. O mínimo que você tem que saber é o porquê que a pessoa se demitiu. E textão no LinkedIn, não faça textão demissional no LinkedIn, a não ser que você fale boas coisas da empresa, né? Agora, ai, tô com raiva porque eu fui demitido e não fiz, eu me demiti e eu não fiz a entrevista demissional. Não, isso vai pegar super mal para as próximas empresas que você for fazer entrevistas. Ah, Fê, mas isso tá errado, não deveria pegar mal. Sim, não deveria, mas vamos jogar o jogo certo, né, gente? É lógico que vai pegar mal. Os recrutadores, as pessoas vão falar, não, esse daí não sabe lidar muito bem com as emoções. Olha aí, fez textão no LinkedIn porque ficou bravo por conta de uma coisa relativamente pequena. Então, eu não recomendo. Fê, não é tanto uma confissão e sim mais uma dúvida. Estou mudando de empresa e estou com muito medo de achar o time chato. Bom, gente, a gente sai na rua e pode ter medo de ser atropelado, né? A gente não pode deixar que o medo paralise as nossas decisões. Se você encontrar um time chato, você vai continuar trabalhando com o time chato. A gente já falou várias vezes aqui que, assim, trabalho não é parque de diversões. É óbvio que se você estiver num ambiente tóxico ou com um chefe que, enfim, é abusivo em algum grau, você tem que, né, tomar alguma atitude e sair desse ambiente. Mas um ambiente com pessoas chatas é muito mais comum você encontrar tanto na tua vida social, na família, nos seus amigos, do que um ambiente com pessoas legais, ainda mais num local que você não escolheu aquelas pessoas, né? Não é que você tá saindo para tomar uma cerveja com quem você escolheu. Não, você tá indo trabalhar. Então, assim, ai, tô com muito medo. Tudo bem, ok, você pode estar receosa de mudar de emprego, né? Sair da zona de conforto já não é gostoso, mas, assim, fazer o quê, né? Tem coisas na vida adulta que a gente faz mesmo com medo, que a gente faz mesmo sem querer, que a gente faz mesmo sem motivação. Então, acho que é esse o recado que eu tenho para dar. Gente, essa daqui é tão boa que parece inventada, mas olha só. Reunião com o time global. Gente de 3 fusos, pauta inútil, PowerPoint infinito. Eu já no limite da sanidade. Achei que o microfone estava desligado. Achei. Lê do engano. No meio da fala do VP, que falava há 19 minutos sobre sinergia cross-functional, eu solto um suspiro e murmuro. Se sinergia fosse sexo, essa empresa ainda seria virgem. Silêncio mortal. 1 segundos depois, o VP para, sorri e diz: interessante ponto de vista, João. Desde então, virei uma lenda no time. Ninguém lembra o que eu entrego, mas todo mundo lembra dessa frase. O RH me chamou depois para uma conversa leve. Não foi leve. Gente, essa história do microfone, desde a pandemia, é uma história melhor que a outra. Chequem se o microfone está no mudo. É a mesma coisa de câmera, né? Uma vez, eu mesma estava fazendo uma reunião com uma pessoa de uma agência de publicidade, ela acendeu um cigarro, assim. Tinha uma varanda do lado do quarto e começou a fumar. Não é elegante, vamos combinar que não é de bom tom você fumar na reunião do Zoom. Então, assim, atenção dobrada, redobrada para essas coisas que desde 2020 a gente está ouvindo e seguem acontecendo. Olha essa daqui. Era meu primeiro mês na empresa. Estagiária super empolgada, tentando impressionar todo mundo. Um dia o chefe pediu: Fulana, faz um café para reunião? Claro, né? Fui toda animada para a Copa. Só que eu nunca tinha usado aquela cafeteira industrial. Parecia um transformer. Coloquei o pó, a água, apertei uns botões e o negócio começou a fazer uns barulhos suspeitos. Gente, eu já teria desfalecido. Minutos depois, bum!
A cafeteira literalmente explodiu o café pela parede. Parecia uma cena de guerra. Eu, coberta de café, com o chão escorregadio e a reunião prestes a começar. O pior, o cheiro de café queimado ficou no andar por 3 dias. Nossa, gente, se eu derrubo na minha Nespresso o cafezinho ali, também já fica grudento, fica cheiro. Aff, Maria, eu imagino o peso na consciência dessa querida. O pior, na semana seguinte, o chefe chegou com uma cafeteira nova. Ele comprou uma cafeteira nova e um bilhete escrito: modo de preparo não incluir pânico. Ai, meu Deus, até hoje, quando alguém pede café, eu finjo que não ouvi. Olha, pontos para sua proatividade, né? E eu acho que nessas situações, gente, é sempre melhor levar na brincadeira. Putz, ai, tipo, sabe, se zoar. Porque aí você deixa o ambiente menos constrangedor e fala, nossa, fiz uma besteira aqui. Mas também não chega. É que é difícil controlar a emoção, mas não chega a ficar assim, meu Deus, é o pior erro do mundo. Tipo, calma, o mundo não acabou por causa da cafeteira. Talvez ele poderia ter descontado do seu salário, possivelmente. Não tô brincando. Mas assim, erros acontecem, né? Então não chega assim tão pequenininha, tão diminuída, porque isso é ruim para sua imagem. Agora, no geral, brinca, leva na boa que aí em um mês a galera esquece. E esse foi o episódio rapidinho aqui do Sem Filtro de Confissões Corporativas. Se você tem alguma confissão, pode me mandar no direct do Instagram, que quando a gente tiver um próximo episódio desse, eu trago aqui. Pode ser um texto longo, um texto curto, no formato que você achar melhor. Vira e mexe, eu abro caixinhas de perguntas também. E vocês fiquem à vontade para me mandar. Tem algumas que estavam um pouco picantes demais, né? Para colocar aqui. Muita coisa assim de traição. Aparentemente, as convenções de venda seguem sendo o local de maior traição dos brasileiros. Mas, brincadeiras à parte, me mandem as histórias que eu conto aqui e a gente debate sobre elas juntos. Um beijo e até a próxima!